14, 21 e no versículo 6, primeiro. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-no nós istos, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a não recebais em vão a graça de Deus. Amém.
Essa pegaram os irmãos, né? Essa foi. Mas foi muito bom. Nós estamos muito felizes, né? Estamos mais juntinhos aqui e bom também rever os irmãos, né? Muito bom ver vocês todos, né? E que nós possamos continuar louvando e agradecendo a Deus por tantas bênçãos, né? Principalmente por essa alegria que Ele nos dá no nosso coração, amém?
bonito. Eu não conhecia. Aí o irmão Benjamin uma vez falou para nós, aprendemos a louvar, louvamos uma vez, ficamos em louvar e vamos louvar outras vezes. É muito bom. Essa letra tem uma construção muito gostosa, muito bonita. Os irmãos estão vendo que nós estamos como lá os primeiros cristãos
se reuniam em lugares ermos, né? Em cavernas, porque eles não podiam estar livremente, né? Servindo e adorando ao Senhor, né? Nós hoje estamos nos lembrando desse momento, que nós estamos aqui num lugar fechado, né? Agora pense se aqui entrasse de repente a polícia e falar: quem é cristão aqui e é de Jesus, levante a mão. Quem fizer isso vai ser preso. Aqueles amados do passado, por isso é que a Bíblia fala sobre a inspiração lá, os heróis da fé, vidas que foram perseguidas e permaneceram firmes. Por isso é importante nós permanecermos firmes e confiarmos no Senhor. E estamos aqui, a gente fica mais juntinho, é mais gostoso, né? Estamos mais pertinho um dos outros, não é? E eu queria meditar nesta noite com os irmãos sobre um tema que chama o seguinte: a fragilidade dos projetos humanos. Fragilidade dos projetos humanos. Muitas vezes nós fazemos planos, mas vamos ver o que ensina a palavra de Deus. E eu queria que desde já você pensasse: será que eu coloquei os meus projetos na orientação de Deus, na direção de Deus? Será que eu não preciso corrigir rota, mudar de caminho, mudar a maneira de pensar sobre os meus projetos? É isso que nós iremos aprender hoje, diante do que a palavra de Deus nos ensina. Está em Tiago, capítulo de número 4, dos versos 13 até o verso de número 17. Tiago 4, de 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus: atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Todavia, a jactância semelhante a essa é maligna. Jactância aqui é vanglória, né? Eu sou autossuficiente, né? Eu me ufano e digo: eu sei o que eu... Pode deixar, não preciso que nem ninguém me oriente, eu sei o que vou fazer. Isso chama-se jactância, ou vanglória. Eu me vanglorio, eu acho que eu tudo posso, eu sou o Senhor de mim mesmo. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando, diz a palavra de Deus. Olha só que lindo esse versículo, versículo 15: se o Senhor quiser, aqui é subordinação, subordinar-se a Deus. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Notem que Deus é colocado antes, não é feito assim: eu vou fazer isto, aquilo, outro, aí eu vou orar para Deus me abençoar. Aí eu não coloquei o Senhor em primeiro lugar, eu coloquei sim os meus planos, e Deus tem que vir e abençoar. E a Bíblia não está ensinando assim. Por isso é que muitas vezes nós fazemos projetos e eles não dão certo. E muitas vezes, ao invés de nós analisarmos como é que foi esse projeto, como é que eu comecei, como é que eu pensei, como é que eu intentei fazê-lo, eu digo assim: mas eu orei tanto. Já ouviram isso? Eu orei tanto, eu queria tanto fazer isto, fazer aquilo, e Deus não me ouviu. Não é Deus que não nos ouviu, é nós que não nos colocamos diante de Deus. Falamos: Senhor, estes são os projetos, mas eu quero, acima de tudo, ouvir a tua voz e fazer segundo a tua orientação. Por isso é que aqui nós começamos o texto e diz assim, que nós não devemos fazer os planos. Olha o que diz aqui o versículo 13: agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá
passaremos o ano e negociaremos e teremos lucros, nós que fazemos isto, nós estamos indo adiante de Deus. Nós não estamos colocando os nossos planos para ver se Deus quer que eu vá para tal cidade, se Deus quer que eu faça esse trabalho e se Deus vai me abençoar com os lucros. Eu é que estou fazendo. E aqui o texto, de uma forma bem clara, ele está dizendo assim: vocês que fazem os planos, tomem cuidado. Eu queria lembrar aqui para os irmãos do homem rico, está lá em Lucas, no capítulo 12, nos versículos 16 a 21, era um homem trabalhador, um homem que enriqueceu. Ele enriqueceu tanto que os seus celeiros eram poucos para ele acumular toda a sua riqueza. Então diz a palavra de Deus que esse homem colocou todos esses celeiros abaixo, construiu novos, os encheu de tudo e falou: agora eu vou viver uma vida regalada, uma vida feliz, tranquila, porque eu tenho o meu alicerce, o que sustenta a minha vida são os meus celeiros cheios de mantimento, e eu estou rico, eu estou milionário, e eu estou feliz da vida. Aquele homem fez os seus planos e não se colocou nas mãos de Deus. Fez os seus projetos, mas não se colocou nas mãos de Deus. E diz a palavra de Deus o seguinte: que naquela noite, aquele homem foi chamado de insensato, de louco. E diz: esta noite você vai morrer. O que você tem? Para quem será? Para quem vai ficar? E Jesus ensinou esta parábola para dizer da vulnerabilidade dos projetos humanos. Aquele homem pensou que ia ter um restante de vida maravilhoso, esqueceu-se de Deus, confiou lá, e no fim, aquilo ali não podia lhe dar uma vida longa, lhe dar uma vida segura, lhe dar uma vida de certeza e de segurança. Como é que eu trago para mim hoje, irmãos? Nós temos que pensar nos nossos projetos. Nós temos projetos para, quando a gente fala, tem um projeto de constituir uma família. Muito bem. Vou pedir a orientação de Deus para trazer a pessoa certa, a jovem certa, o jovem certo, para que eu possa constituir uma família, para que eu possa pensar em viver esta família, que tenha os mesmos projetos que eu, que viva no mesmo sentimento que eu. Agora, meus amados irmãos, eu arrumo uma namorada e falo: Senhor, que seja esta aquela que tu preparastes para mim. Eu coloco diante de Deus depois de estar namorando. Eu tenho um emprego, de repente me surge uma oportunidade numa outra cidade. É uma nova oportunidade, vou já para lá. É uma oportunidade melhor, vou ganhar mais, uma série de coisas. E eu falo: Senhor, me abençoe. Ao invés de dizer: Senhor, é isso mesmo que tu tens preparado para mim? É isso mesmo que o Senhor tem? Então, cuidado com os projetos, cuidado com as coisas, porque aqui diz assim: vocês que dizem, e eu me coloco também nesse lugar. Eu não posso pensar assim. Eu não posso pensar amanhã ou depois faremos isto ou aquilo. Eu não posso fazer os projetos vindos da minha cabeça. Tem que ter a orientação de Deus. Quantos projetos, muitas vidas seriam abençoadas se colocassem na direção de Deus, mas colocou no seu ímpeto, e no seu ímpeto nós nos damos mal. Por isso é que o texto está nos dizendo aqui: olha, vocês que dizem isso, quero dar um esclarecimento. Vocês estão errados, vocês não sabem o que estão falando. Vocês estão pensando uma coisa, mas estão pensando sem buscar aquele que sabe todas as coisas. Por isso ele diz assim, no versículo 14: não sabes o que vai suceder amanhã, o que vai ser a sua vida. Sois apenas como a neblina. Já viram a neblina? A gente está andando. Uma vez eu vim de Santos, de Cubatão, fui trabalhar lá e voltando, eu fui, estava tudo limpo. Quando eu voltei, de repente na serra uma neblina, a gente não enxergava 1 metro à frente, ia com toda a precaução, toda a preocupação. De repente passamos, então chegamos no topo da serra, acabou a neblina, abriu tudo. Nossa, dissipou-se. Assim é a nossa vida. Por isso é que nós temos que
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Basta cada dia o seu próprio mal. Então nós temos que pensar, eu tenho que buscar a Deus diariamente e constantemente. Agora, se eu não fizer o que o texto diz aqui, nós vamos ser como uma neblina. As coisas vão acontecendo, você olha para trás e fala, nossa, mas minha vida foi como uma neblina, passou, e eu não tenho nada de bom. Fui infeliz no meu casamento, fui infeliz nos meus negócios, fui infeliz na minha família, fui infeliz nas minhas decisões. Por que isto? Porque nós não buscamos a orientação de Deus. E o texto é bem claro aqui. Pensem nisso. Os jovens que estão começando, as jovens, pensem nisto. Pensem nas decisões. Nós que somos já de mais idade, temos que pensar também nas nossas decisões. E aqui o texto está dizendo aqui de uma forma bem clara. Como é que nós devemos nos comportar? E diz assim no versículo de número 15, aqui ó. Se o Senhor quiser, vocês devem dizer assim, se o Senhor quiser. Sabe, meus amados irmãos, eu aprendi desde garoto a fazer isso. Graças ao bom Deus, nasci num lar evangélico que me ensinou isso. Se o Senhor quiser. Ontem eu estava conversando com meu pai, falei, pai, você lembra da bicicleta que o senhor tinha e tal? Eu lembro. Então, o senhor lembra que depois ficou para mim e tal? Como Deus nos abençoou. Mas a gente lembrou da bicicleta porque era um meio de transporte que meu pai tinha. E ter uma bicicleta naquela época era para alguém que buscava a orientação de Deus e queria buscar a direção de Deus para ter a sua família abençoada. Eu falei, pai, Deus nos abençoou e por Deus foi maravilhoso. Aí eu lembro da minha mãe, costureira, né? Lembro dela costurando de noite, vendo as mulheres de noite, e minha mãe foi uma mulher de Deus, e Deus abençoou. Foi sofrido? Foi. Sabe quando é que eu comi da primeira vez um chocolate Prestígio? Até hoje eu me lembro, meus amados irmãos. Foi quando eu comecei a trabalhar no Banco Itaú. Eu já tinha quase 18 anos, e eu ia para o seminário e eu via lá no chão. Agora não tem mais, mas antigamente a pessoa vai no chão uma toalha e um monte de chocolate. E eu olhava e falava, um dia eu vou comprar 5 chocolates. Deus vai me abençoar. Esse era o meu desejo. Ah, recebi meu salário, meus irmãos. Comprei 5 Prestígio, ó. Fiquei, né? Deus abençoou. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque é no momento certo. E Deus foi abençoando. Quando eu vim aqui para a igreja, falei hoje cedo para os irmãos, vim aqui na pandemia, eu estava sem igreja já faz uns 4 anos, desde que a Edna faleceu, eu não peguei mais igreja, estava sem igreja, sem nada, né? Aí o presbítero William falou comigo, olha pastor, nós estamos precisando e tal, estamos com a igreja lá de Vila Formosa, precisamos de alguém que vá pelo menos levar a Santa Ceia. Eu falei, bom, a Santa Ceia... A Santa Ceia eu posso ir, não me custa nada, não é? Ir uma vez por mês e tal, né? Aí tivemos a primeira reunião do conselho. Aí eu ouvi os irmãos e como estava a situação da igreja. Deus já falou, Gilberto, não é esse o plano que eu tenho para você na Vila Formosa. Eu quero que você vá sempre lá. Eu quero que você assuma. Eu preciso que você trabalhe lá. Os irmãos precisam de você lá. O que eu falei? Estou aqui sim. Irmãos, eu estava servindo, mas o Senhor queria que eu servisse muito mais. Por isso é que eu não faço os planos para dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas se o Senhor, e o Senhor abençoou, e nós vimos aqui no texto que fala assim, se o Senhor quiser, é colocar diante de Deus. E muitas vezes nós queremos fazer uma coisa boa, como eu dizia agora, Paulo queria ir para a cidade de Troade, pregar o Evangelho, ele se preparou, de noite, Deus falou com ele, falou, eu quero que você passe para a Macedônia, e diz que imediatamente ele entendeu que era a voz do Senhor, e não foi mais para Troade, mas foi para a Macedônia. Notaram como é a sensibilidade, mesmo nas coisas de Deus? Por isso é que quando eu falo da igreja, eu falo, olha, a gente tem que fazer as coisas debaixo da orientação e da mão de Deus. Porque quando nós fazemos assim, Deus nos abençoa.
Deus nos sustenta, Deus faz maravilhas e Deus traz paz ao nosso coração. E aqui diz assim: colocar diante do Senhor e aguardar a resposta. Por isso é que a Bíblia fala: não andeis ansiosos. Isso chama-se segurança no Senhor, segurança na resposta de Deus, segurança de que Deus vai abençoar. E aqui eu vou trazer mais uma coisa. Lembro-me quando eu e a Eden estávamos para nos casar, solteiro ainda, né? Ainda novinhos. Ela se formou, era professora, ele estava estudando. Fomos procurar uma casa. Aí fomos lá, perto do aeroporto de Cumbica lá. Mas naquela época não tinha aeroporto não, e era longe lá. Fomos ver lá, era uns predinhos que nós vimos, a parede era dessa largura. Você batia assim. Nós olhamos, vamos orar, vamos esperar que Deus nos mostre o que Ele tem, não vamos tomar nenhuma decisão. Voltando para casa, descendo, olhamos uma rua, um prédio em construção. Ela olhou, eu olhei. Deus falou, vai lá. Nós fomos lá, compramos, era em 9 anos e meio, pagamos em 6 anos, que Deus abençoou, que Deus orientou. Aí nós corríamos lá, né? Sempre fui um atleta, né? Corria lá no aeroporto, tinha um terreno lá embaixo, na rua onde eu moro hoje, que se foi lá na minha casa, sabe? E a gente olhava e falava: nossa, mas Deus podia nos abençoar e nos dar esse terreno. Vamos orar e vamos. Aí pedimos a orientação de Deus, fomos procurar, compramos o terreno. Deus abençoou. Mas sabe, irmãos, é sempre debaixo da orientação de Deus. E com isso então nós fomos abençoados. Eu tinha planos de ter 5 filhos. Falava para ele, quero 5, cara. Não queria ser como a família do nosso irmão Nélio lá, né? Mas 5, né? Mas aí como nos casamos e tal, 4 anos não vamos ter para nós usufruirmos. Porque chegou os filhos, né? Muda tudo, né? Muda tudo. Chegou as crianças, muda tudo. Mas vamos tentar então. 1 ano, 2 anos, nada. Nós fazemos todos esses anos, falei, né? Edna, eu não sei qual o plano de Deus para a nossa vida agora, mas eu sei de uma coisa: se você não puder gerar, ou eu não dar esta condição, nós nos casamos para um fazer o outro feliz. Se Deus nos der essa bênção, amém. Se Ele não der, nós vamos, quem sabe adotamos e até chegamos a cogitar e vamos descansar no Senhor. Aí Deus deu a Maitê e a Rebeca, né? E paramos na Rebeca, né? Entendemos que já estava suficiente pela responsabilidade, né? Mas é tudo sob a direção de Deus. Eu gosto de dizer das coisas, porque tem muita coisa que eu queria fazer e não. Eu tinha um projeto de fazer engenharia. Até hoje eu sonho, eu falo para os irmãos, queria ser engenheiro, queria fazer lá engenharia, mas um dia Deus falou assim: eu não quero que você seja engenheiro, eu quero que você seja pastor. Aí o meu projeto, que eu até hoje tenho no meu coração, e eu sonho, irmãos, que eu fiz depois às vezes eu vejo na televisão, tenho vontade de ver, eu vejo a médica com 70 anos, já viram essas pessoas de idade avançada? Eu falo, eu vou fazer vou lá no Mackenzie, lá vou me inscrever no curso de engenharia. Só que eu tenho uma preocupação, né? Que é um desejo meu, mas eu sei que sim, interromperia da minha atividade na igreja, então não posso, né? Mas, então estou vendo que esse é um desejo que vai ficar aberto no meu coração. Mas Deus falou: Gilberto, eu quero você para isso. Então, meus irmãos, a gente tem que ser uma pessoa que atenda a voz de Deus, entenda a voz de Deus. Entenda quando Deus diz sim, quando Deus diz não, quando Deus diz espere. E não sermos pessoas que já fazem as coisas, porque aqui o texto diz assim, que quando nós fazemos sob a direção de Deus, nós somos abençoados. O Senhor é aquele que dá maior segurança para a minha vida. O Senhor é quem me ampara, é o Senhor. Está de acordo com o Senhor? Saiba que é o melhor para a sua vida. Saiba que é o melhor para a sua vida, porque diz assim, que os planos de Deus são melhores do que o melhor plano que eu possa fazer. Os planos de Deus são os melhores. O plano de Deus, você quer ser abençoado, coloque a sua vida, coloque os seus projetos, os seus planos nas mãos de Deus. O que eu vou ser da minha vida? Eu quero ser médico, depois eu quero ser isso, depois aquilo, e fico pulando. Não, Senhor, o que tu queres para a minha vida?
E Deus vai mostrar, Deus vai responder, Deus vai dizer, Deus vai te orientar. Senhor, eu tenho um sonho de construir uma casa, me dê a... Deus vai mostrar, Deus vai fazer. Os planos de Deus são os melhores. Em Provérbios 16:1 diz assim, que o coração do homem faz os planos. Então não é pecado você fazer plano, não é errado, mas você tem que subordinar a vontade de Deus. Você tem que colocar debaixo da mão de Deus. Meus amados irmãos, como isso nos dá segurança, como isso nos dá tranquilidade, como isso nos dá paz. Porque o projeto pode ser meu, mas se não tem a chancela, a aprovação de Deus, é um projeto falível que vai dar errado. Agora, quando o Senhor vai diante de nós, nós somos abençoados. E diz aqui assim, que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Sabe, meus irmãos, ouvir o Senhor não é difícil. Eu tenho que falar, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora, como é que eu vou ouvir o Senhor se eu coloco obstáculos? Tem que ser da minha maneira. Como é que eu vou ouvir a voz do Senhor? Agora, quando eu digo, Senhor, é de acordo, o meu planejamento tem a tua chancela, tem a tua aprovação, está aqui o carimbo, eu vou agir sob esta orientação de Deus. Ninguém vai se frustrar por causa disso. Ninguém vai se sentir frustrado por causa disso, porque vai ser o melhor. E diz assim, o Espírito Santo vos orientará. Nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo, meus amados irmãos. Eu tenho falado, quando eu converso com algumas pessoas chegam para mim e falam, estou chateado, eu estou triste, eu estava esperando isso e não aconteceu, e não sei o porquê e tal. Eu tenho falado, olha, deixe o Espírito Santo orientar, descanse em Deus, se aquiete, espera, confia, porque cada vez mais que nós começamos a nos inquietar, nós nos afastamos de Deus. E meus amados irmãos, não deve se planejar sem antes buscar a orientação de Deus. Sabedoria, seja sábio. Todas as suas decisões têm que ter a direção do Espírito Santo, do nosso Deus. Agora, meus amados, aqui diz o texto, diz assim, né? Que se o Senhor quiser, você vive debaixo da vontade de Deus, eu vivo debaixo da vontade de Deus. Quero que a minha família viva debaixo da vontade de Deus. Vamos passar por vendavais e tempestades? Podemos passar, mas a vontade de Deus é que eu possa estar seguro nas suas mãos, e eu estou seguro nas mãos de Deus. Por isso é que jamais eu vou deixar de dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, em todas as decisões que eu tenho que tomar. Meus amados irmãos, não sei se o Mário era presbítero na época, eu fui convidado para ser pastor lá na terceira igreja. Você era, Mário, quando foi? Eu não lembro se o Mário... Eu lembro que o seu Décio, o Percy, e eu fui convidado para ser pastor lá, uma igreja grande, né? Aí eu falei assim, olha, mas eu estou numa igreja, estou fazendo um trabalho, assim. Como é que eu posso deixar um trabalho para ir para outro lugar? Eu vou deixar, eu não posso tomar essa decisão agora. Porque se eu tomar essa decisão agora, eu não vou estar cumprindo a decisão que Deus me deu, que eu deveria tomar quando eu fui convidado para cuidar da igreja da Vila Formosa. Eu agradeço, se vocês puderem esperar, quem sabe num futuro próximo como aconteceu, mas agora não é o momento, é saber a vontade de Deus. É gostoso estar numa igreja maior? É. Numa igreja grande? É. Mas eu prefiro estar num lugar onde Deus me colocou e estar com os irmãos, estar num grupo pequeno, mas num grupo que vive em união. Estamos num grupo pequeno, mas vivemos em amor. E como cantamos de manhã, né? Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Não é gostoso? Não é gostoso nós sairmos daqui da igreja com aquele sentimento de eu quero mais porque estamos aqui? E ninguém vem aqui obrigado, vem porque faz a vontade de Deus.
E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Agora, sabe, meus amados irmãos, tudo isso é para nos orientar. Agora, os versículos 16 e 17 são duros, porque tem pessoas que não querem ouvir isso. Eu quero casar, mas esse que seja com esta moça, eu quero casar com este jovem, e nós começamos a... Então nós queremos impor as coisas. Cuidado com essas coisas. Eu quero ter um futuro. Você vai ter um futuro, mas não diga, eu quero um futuro assim. Diga assim, Deus colocou no meu coração que eu quero ter um futuro, vou ter que ter um futuro dessa maneira. E Deus vai permear, Deus vai orientar, Deus vai guiar, Deus vai dirigir. Jamais você se sentirá arrependido. Mas quem não toma essa atitude é como diz aqui o texto, ó, ele se ufana, ele se acha autossuficiente, ele não ouve. Eu sempre falo isso. Nunca uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, graças a Deus que eu não ouvi meu pai e a minha mãe e me casei com aquela pessoa. Sempre fala assim, se eu tivesse ouvido meu pai e a minha mãe, se eu tivesse prestado atenção no que meu pai e a minha mãe disseram, se eu tivesse... Então, meus amados, ouçam aquelas pessoas que te amam, ouça esse Deus que te ama. Não deixe que outras influências estejam presentes na sua vida. Nós vemos os jovens hoje sendo influenciados e bombardeados com tantas coisas ruins. Não deixe isso acontecer na sua vida. Sejam obedientes aos seus pais. Sejam obedientes aos seus pais. Quando seu pai falasse, quando o Marcelo e a Cátia diziam que eu quero às 10 horas, fala, vão chegar às 10 horas, porque o papai e a mamãe estão esperando a gente. Vocês vão ver como vocês vão ser abençoados, né? Aí vai ter a amiguinha lá que fala, nossa, teu pai e a tua mãe às 10 horas? Não, minha mãe eu chego às 11, e aí, chega até 11h30. Olha, não vá atrás de influências, de pessoas que não te amam. Cuidado onde você põe os pés. Não, eu vou lá, viu, pastor? Eu vou lá no barzinho e tudo vai dar assim. Não vou tomar nada, tal. Cuidado. Você pode ser pego numa situação tão difícil como a gente vê aí muitas jovens, né? Sofrerem e muitas famílias sofrerem. Não faça esse tipo de coisa. Seja uma vida realmente debaixo da mão de Deus, dos planos de Deus, porque assim você vai ser abençoada, assim você vai ser feliz. E quem não quer ser feliz? Deus quer fazer de você uma vida feliz. Mas como é que você deve viver? Fazendo planos segundo a orientação e a direção do nosso Deus. Eu queria ainda ler para os irmãos, não é todo o capítulo de Provérbios, mas no capítulo 2, encerrando este momento. Nós vamos já cantar. Provérbios no capítulo 2 diz que Deus diz assim. Provérbios capítulo 2 diz assim: Filho meu, se atentares para as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres, atento à sabedoria, o teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos, a procurares, então, olha só que versículo maravilhoso, entenderás o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e o entendimento. Meus amados, a minha vida está nas mãos do Senhor e a minha vida é sempre esta: Senhor, sou teu, que queres que eu faça? Quais são os planos e os projetos para a minha vida? Eu sei que em tudo a tua mão estará me guiando e me abençoando. Eu espero
que cada coração, cada irmão, cada família, cada lar tenha esta orientação. E eu tenho certeza de que os irmãos verão bênção sobre a sua família e sobre o seu lar. E queria dizer que não é porque a sua vida esteve um tempo errada, nenhum de nós é perfeito. Eu também saí da igreja uma época, quando era adolescente, quando era garotinho, né? Também saí usava um cabelo black power, né? Um dia eu vou trazer umas fotos minhas, a Edna que gostava de mostrar, né? Para os irmãos saberem como eu era, né? Quando eu comecei a namorar com a Edna, né? Minha sogra falou para ela assim, mas tanto jovem você namorar na igreja, você foi namorar. Aí ela falou que eu era pai do seu Alcide e da dona Nina, né? Meu pai era presbítero e minha mãe diaconisa. Não acredito que ele é a filha do seu Alcide e da dona Nina, né? Como eu era, né? Mas Deus abençoou, Deus foi maravilhoso e graças ao bom Deus retornamos ao seu caminho. Então queria dizer que Deus quer orientar a sua vida, endireitar a tua vereda, a tua caminhada, mas para isso é necessário que você deixe. Eu tenho um cântico que diz assim, né? O corói que canta: deixa o Salvador com seu amor te guiar e salvar. Deixa o Salvador, mas deixa o Senhor. Então, enquanto nós vamos cantar, você ore a Deus: Senhor, eu quero que os meus projetos, os meus planos sejam sob a tua direção. Eu quero ter a tua direção. Confesso que errei muitas vezes, confesso que não te busquei, confesso que agi por ímpeto, confesso que pequei agindo assim, porque fiz contra a vontade do meu pai, da minha mãe, ou com quem me aconselhou. Confesso que fiz isso, mas agora eu quero endireitar, Senhor. Eu quero seguir. E se você desejar de coração, eu tenho certeza que o Senhor quer endireitar, cuidar e abençoar. E eu tenho certeza que Ele vai sair daqui, cuidar e abençoar da sua vida e do seu lar. Amém? sempre te honrar e
Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.